Olá, ouvintes do São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores, direto do confinamento. E eu tô hoje com duas incorporadoras. Sim, é o que vocês ouviram. Quem escuta aqui o podcast sempre já ouviu diversas arquitetas, né? A gente já entrevistou a Carol Bueno do Triptych, a Mila Strauss, a Diana Radomysler, Maria Tereza Diniz, Nara Grossi, Cici Raistul, mas tirando a Patrícia Anastasiades, que a gente entrevistou no ano passado, os incorporadores pareciam um clube do Bolinha. Então, a minha primeira pergunta para as duas convidadas de hoje vai ser se é mesmo um clube do Bolinha ou se algo está mudando. Eu estou aqui com a Carol Berg, que fundou, é sócia da JFL, e a Gabriela Coelho, que é fundadora, sócia da Incoa. Bem-vindas, Gabi e Carol. Por favor, quem começa a falar se é clube do Bolinha ou se estamos vendo mudanças no horizonte? Ô, Raul, posso só fazer um parênteses aqui? Sim. A gente fez um spin-off e eu não estou mais na Incoa. Ah, me fala. Sim, a gente, no começo do ano passado, seguimos em caminhos aí diferentes, então eu estou desenvolvendo projetos super incríveis na mesma linha, tanto em Pinheiros quanto nos Jardins, seguindo os mesmos conceitos, mas temos novidades aí por vir em breve. Opa. Sobre novas incorporadoras dirigidas por mulheres, sim, e respondendo a sua pergunta, é um meio, sim, predominantemente masculino e predominantemente, até pouco tempo atrás, de empresários e pessoas bem mais velhas. Então, eu somo aí dois quesitos, não só o grupo feminino que está por vir, mas um grupo mais jovem que está chegando aqui. Então, é um duplo desafio, mas é super interessante e acho que a gente está conseguindo um espaço e fazendo coisas bem legais. Que bom. Carol? Acho que, né, como né, a gente está falando, ele era um grupo mais masculino, acho que o próprio mercado está mudando e as pessoas estão querendo não só mais aquele tijolo em si, né, mas que esse tijolo tenha um pouco mais de vida, e nesse ponto, às vezes, né, eu acho que de detalhes, as mulheres acabam que se sobressaem, né, não falando que os homens não tenham, mas as mulheres, elas têm aquela coisinha do detalhe, não sei o quê. O nosso business, ele acaba que ele é um mix grande, né, a gente tem essa parte de incorporação, mas a gente tem uma parte de serviço. Então, eu brinco que quando a gente montou o escritório, eu era a única mulher, que nem no banco de investimento, etc. Hoje, eu estou trazendo a mulherada para dentro, né? Mas eu acho, sim, eu acho que teve uma mudança, está tendo uma mudança muito grande, cada vez mais as mulheres estão entrando em outros mercados, é uma mudança não só nesse setor, eu acho que é uma mudança de comportamento total, né, assim, geral. E eu acho que é isso, acho que assim, esse nível de detalhe e de personalização e de diferenciação que o mercado hoje pede, as mulheres, de certa forma, né, têm um pouquinho mais desse, vamos dizer, desse cuidado, vamos dizer assim, tá? Vamos então, saber por isso. Essa vantagem competitiva. Eu queria já te perguntar, Carol, eu vi que a JFL está fazendo já visitas virtuais nos empreendimentos de vocês. Ou seja, como é uma pergunta que é obrigatória, o que muda na pandemia, eu quero saber, quando vocês começaram essas visitas, já era algo planejado antes da pandemia? Como isso deve crescer? Era assim, a gente, esse uso de internet, né, de facilitar a vida das pessoas, é alguma coisa planejada por nós. A visita virtual em si já era uma ideia, né? A gente tem muitos clientes de fora do Brasil ou de fora de São Paulo. Então, normalmente, o que a gente faz? Eu quero ver um apartamento, você vai lá e mostra a foto, né? E a pessoa sempre tem que ver se o que ela vai encontrar é o que está lá. E aí, a gente começou a pensar como melhorar, né, essa experiência dessa visitação, como mostrar também, né? Acho que um pouquinho diferente do mercado de venda, né? O nosso mercado, né, de aluguel. A gente faz algum tipo de personalização ou de
vamos dizer, mostrar que tem uma casa que teve um cuidado. A gente fez esse projeto, que é onde a gente começou com a Casa Vogue. A gente entendeu que tinham várias coisas interessantes para você mostrar, além do, olha, é um apartamento, né? E a gente começou a pensar em como fazer isso. A pandemia acabou que ela agilizou esse nosso movimento, né? Então, ele era um movimento que estava se pensando, ele era, sei lá, a segundo ponto, a visita virtual ia ser um segundo movimento, e acabou que ele antecipou frente a algumas outras iniciativas que a gente tinha. A gente acabou de lançar, né, então, esse app, que é de visita virtual. A gente começou com um prédio, que é o Vila Olímpia. É uma visita virtual um pouquinho diferente, eu acho, do que tem, né, normalmente, porque ele não é simplesmente um vídeo 360, ele é meio que até interativo. Então, se você quiser ver, por exemplo, o que tem dentro de um armário, abrir uma porta, esse vídeo ele proporciona essa experiência, né? E eu acho que isso vai acabar sendo, assim, o caminho, né, para que a gente facilite mais a vida das pessoas, e nesse momento de pandemia especialmente, porque muita gente está precisando morar, né, o contato, né, social, né, ele não é interessante nesse momento, então você consegue, teoricamente, ter o mínimo de contato possível e consegue ver exatamente para onde que você está indo, né, então você sentir, mesmo sem estar presente naquele momento de uma visita, o tamanho do apartamento, né? Você consegue andar pelo apartamento, se você quiser, você deixa num tamanho real, então você efetivamente se sente lá dentro. Então, acho que é uma tendência, assim, cada vez mais a gente usar a tecnologia para fazer, vamos dizer, essa venda, né? Ou essa experiência. Claro. E, Gabi, o que a pandemia já mudou no seu trabalho? E já que você já está começando aí uma nova empreitada, né, esse spin-off da Incoa, o que é que você está pensando que já mudou ou que vai mudar? Eu acho que uma grande vantagem que a gente está tendo nesse momento todo é que agora todos estão atentos à qualidade dos espaços, ao que realmente traz de qualidade de vida, as reais necessidades de cada família, de cada pessoa. Então, as conversas que antes eram difíceis de materializar para os leigos em geral, de ventilação natural, iluminação, se bate sol, se não bate sol, a dimensão dos espaços, isso na hora de vender um produto, antes era um pouco abstrato, né, para a maioria das pessoas, e agora elas estão sentindo na pele, literalmente sofrendo, algumas vezes, infelizmente, essas questões muito práticas, né, do dia a dia, o quanto o tamanho de uma cozinha efetivamente não me atende, ou se no meu apartamento não bate sol, e eu nunca reparei, porque eu sempre saí de manhã e voltei à noite, e agora eu estou aqui dentro, então realmente eu entendi que esse talvez não seja um ambiente mais saudável, que eu prefira. Então, eu acho que a questão da vivência efetiva de cada um de nós nos nossos espaços trouxe essa materialização dos itens que a gente vende e desenvolvendo nos nossos produtos. Porque entre um apartamento com uma janela mais generosa e outro apartamento com menos, às vezes as pessoas não entendiam muito bem esse valor, né? E até, puxando o que a Carol disse, essa comunicação está mais remota, né? Menos decorados para serem visitados, os estandes estão todos fechados. Então, até para o time de vendas também tem sido interessante trazer recursos efetivos da qualidade do projeto. E às vezes menos do que uma foto bonita ou um decorado com itens que não fazem parte efetivas do dia a dia das pessoas, né? Então, eu acho que a qualidade do projeto, enfim, vai ganhar aí alguns pontinhos daqui para frente. Carol, o que a Gabi acabou de falar tem muito a ver com valor agregado, né? Ou seja, até pouco tempo, eu diria até há 2 meses, a pessoa queria saber, o metro quadrado do bairro custa X, multipliquei, esse tem seu valor. Não interessa a janela, não interessa a planta, etc. Na tua opinião, você acha que as plantas e também as áreas comuns aí dos projetos da JFL vão mudar, já estão mudando?
Em relação à pandemia ou em relação ao mercado? Eu acho assim. Como um todo. Eu vou falar um pouco antes e um pouco com pandemia, vamos dizer assim. Claro. Né? O nosso produto, vamos dizer assim, ele é justamente um pouco do que a Gabi falou, de você entrar no decorado e se sentir no decorado, né? Porque às vezes você vai lá, você fala, eu quero comprar. E é o que ela falou, a pessoa foi lá, tem muita gente que não estava nem aí se a janela era janela ou se bate sol ou não bate sol, e agora está tendo que, né, viver isso, mas muita gente falava, eu vou comprar isso, e aí depois, a hora que recebia o apartamento lá, né, sem piso, sem nada... É aquela frustração, né? Era uma frustração. O nosso produto em si, né, a gente incorpora para alugar, não para vender, e parte do nosso produto é esse, vamos dizer, esse... sentimento de você entrar e se sentir em casa, mas com, vamos dizer, uma parte dele já, vamos dizer, decorado. E a área comum, ela fazia ela é grande parte disso. Porque o que a gente entende, né? É uma área onde as pessoas socializam, é uma área onde as pessoas, principalmente agora, que tem que ficar em casa, vamos dizer assim, ou vamos dizer, pré-pandemia, que tem muito trânsito, mobilidade é complicada, etc., possibilitava que você tivesse o máximo de, vamos dizer, serviços ou coisas que você usa possíveis dentro de um mesmo espaço. Então, assim, eu quero uma piscina aquecida, eu quero uma academia, eu quero um restaurante, eu quero tomar um drink, ver gente, tudo isso, né? A área comum, ela era uma parte muito importante do nosso prédio, né? Dos nossos ativos. Por causa da pandemia, obviamente, né? Eu acho que muitos prédios estão fechando academia, muitos prédios estão, teoricamente, proibindo o uso dessa área comum. O que a gente fez? No começo da pandemia, a gente sugeriu que as pessoas usassem menos. A gente fechou a academia para 3 pessoas de cada vez, porque lá, assim, de novo, faz parte do produto essa socialização. Claro. E ao invés da gente proibir, porque é complicado você proibir, né? As pessoas têm um pouco de idade também, né? Então, assim, todo mundo, né? Todos os funcionários de máscara, diminuímos uma parte de serviços de limpeza diária dos apartamentos para quem não queria. Mas proibir acabou sendo uma coisa complicada para a gente, porque muita gente reclamava de proibir, tendo em vista que, acho que um pouco, né, brasileiro gosta de socializar, honestamente, né? E é muito triste as pessoas ficarem presas em casa, né? Então, se isso faz parte da sua casa, por que eu não poderia usar isso na minha casa? Então, o que a gente fez foi restringir um pouco o uso dessas áreas, mas a gente não conseguiu proibir. Então, por exemplo, café da manhã, que todo mundo tomava junto, aí sim, a gente fechou e cada um pega e leva para sua casa, né? Não tem aquela socialização, mas de resto, é muito complicado. Você podia explicar um pouquinho para o ouvinte o que é o long stay, porque acho que muita gente ainda não sabe, e qual é o perfil do teu público? Ou seja, o público atual ou pré-pandemia? Tá, então vamos lá. O long stay, o que ele é? Ele é nada mais do que um aluguel de um apartamento, que teoricamente é no longo prazo. Então, o nosso prazo mínimo de aluguel é 1 mês, tá? E o nosso prazo de contrato são 30 meses. Então, a gente tem um perfil de público, né? Principalmente de apartamentos maiores, que é o que a gente... parte grande do nosso portfólio, né? Maiores que eu digo acima de 40 metros, tá? Que a gente fala, os apartamentos pequenos e os apartamentos maiores. Então, é um apartamento para aluguel de longo prazo, onde a gente colocou esse apartamento 100% mobiliado, tá? Então, a pessoa entra lá, ela não precisa levar praticamente nada, só uma mala, porque tem roupa de cama, tem enxoval de banho, tem os eletrodomésticos, tem móveis, né? Que nem eu falei, a gente tentou colocar o máximo a cara de casa nesse lugar. As pessoas podem mexer, podem mudar o que tem lá de móvel, podem mudar o que quiser, é um aluguel normal de um apartamento, porém, a diferença, acho que principal, é o relacionamento entre o locatário e o locador. Porque normalmente o mercado no Brasil ele foi muito desenvolvido, o locatário e o locador, no varejo, né? Então, você quer alugar o apartamento no mesmo prédio, um é totalmente diferente do outro, de repente quem está me locando é uma pessoa que vai precisar desse apartamento daqui a pouco, então não sei quanto tempo eu vou poder ficar lá. Normalmente a pessoa que está locando acha que o cara que não é dono do apartamento não vai cuidar do apartamento, então ele também não investe. E aí a gente entende que
acaba, vamos dizer, ao invés de valorizando os imóveis, desvalorizando esses imóveis para aluguel. Era, né, muito o que acontecia. Era difícil você achar um imóvel e falar, eu quero isso, e você achar isso de forma fácil também, né? Porque é muito diferenciado, né? É muito, vamos dizer, pulverizado. O que a gente fez? A gente centralizou. Então, o que a gente faz? A gente adquire ou incorpora prédios inteiros ou controle dos prédios, onde a gente padroniza, de certa maneira, o que a pessoa vai alugar, né? Então, eu estou alugando e a gente fala que né, isso aqui vai ser minha casa, né? O que eu estou encontrando na minha casa, e a relação locatário-locador, ela acaba sendo muito mais fácil e mais aberta, porque a gente está lá para alugar, né? E para manter o valor do ativo, e a pessoa está lá para usufruir, né? Ela vai sentir, vai ser a casa dela do tempo que ela quiser que seja a casa dela, né? Então tem também essa questão de mobilizar, não imobilizar, retorno do investimento, facilidade. Muita gente, por exemplo, se separa, isso está acontecendo muito agora na pandemia. Precisa sair de casa e, poxa, eu vou para onde, né? Não é tão simples. Normalmente as pessoas vão para aluguel, para hotéis ou para flats, que normalmente também são lugares menos, vamos dizer, mais impessoais, né? Você não chega num quarto de hotel e começa a pintar a parede, né? Você não pode, de repente, normalmente fazer uma festa, normalmente, né? Todo dia no seu quarto de hotel com 10 pessoas. Então, a diferença, né? Quando você olha, mas qual que é a diferença de um long stay e de um hotel? Então, uma delas é essa, né? Você pode mexer no apartamento, você pode chamar gente, se vier 5 pessoas dormir, obviamente dentro da convenção de condomínio, o preço é o mesmo, né? É sua casa. Mas o que a gente fez para facilitar a vida e facilitar não só a experiência, mas ampliar essa experiência, beneficiar essa experiência e agregar valor a esse imóvel, né? Que é o que a gente falou, as pessoas antes, uma coisa é tijolo, outra coisa é experiência, sua casa, né? Acho que é um pouco diferente. A gente, então, verticalizou a operação. O que quer dizer isso? Hoje, a gente faz a limpeza dos apartamentos, se a pessoa quiser, todos os dias. Isso está no condomínio. A gente tem um tipo de um restaurantezinho onde as pessoas podem ir tomar café da manhã. Faz parte da socialização e do serviço, né? E a gente colocou tudo isso que eu te falei. Roupa de cama, talher, cama, mesa, móvel planejado, eletrodoméstico. Então, assim, e faz parte também do tamanho do apartamento, né? Essa questão de se sentir em casa. Então, a diferença, né, é essa de locatário-locador, porque é uma coisa mais simples, mais padronizada, o interesse está mais alinhado, então a gente quer prestar o melhor serviço no melhor custo, né? E a pessoa quer ficar no melhor lugar, num preço acessível para ela, o que faça sentido, né? O que ela se sinta em casa. Eu acho que, assim, esse relacionamento, ele ficou mais claro, né? Entre locatário e locador. É mais fácil, vamos dizer assim, para o locador e para o locatário, porque a regra o contrato é muito mais simples, a forma de pagar, você pode pagar o cartão de crédito, são facilidades, né, que normalmente no varejo você não tem. Perfil de morador hoje, que a gente tem, ou pré-pandemia e pós-pandemia, o que os nossos... A gente tem 2 prédios em operação, né? Então, a gente tem hoje aproximadamente 500 unidades em operação, né? Pré-pandemia, um dos prédios a gente tem apartamentos até 42 metros e a gente tem apartamentos neste mesmo prédio até 220 metros. Tem uma grande diferenciação entre o público que pega 42 metros para baixo e o público que pega 42 metros para cima. 42 metros para baixo, normalmente é um público corporativo, onde as empresas alugam para as pessoas ficarem. Tá? Então, ele é um contrato de giro rápido, esse 1 mês, mais ou menos, né, de média. E ele é um contrato, vamos dizer assim, é um morador que está lá para ficar pouco tempo. Então, esse valor agregado de estar tudo montado, normalmente essa pessoa não mexe nisso, tá? De 42 metros para cima, muda muito, porque daí são pessoas que efetivamente estão alugando a casa delas, né? Então, normalmente são contratos mais longos, tem casais sem filhos, tem casais com um filho, tem gente separada, tem muita gente de fora do Brasil que às vezes
não sabe ainda onde vai ficar, não trouxe a família, então a gente ainda conseguiu atender num apartamento de 70 metros, quando a pessoa já traz família vai para um de 200, e depois, quando vai efetivamente, sei lá, para algum lugar maior, a gente não está conseguindo atender, tá? Por isso a gente também está pensando em fazer alguns apartamentos maiores, é um cliente que a gente está perdendo, um público que a gente perde hoje. Aí eles vão da Gabi. Manda pro pé da Gabi. Exatamente, combinado. Casais, muito estudante, pessoas que vêm muito a São Paulo, que não moram em São Paulo, mas vêm a São Paulo mais do que 7 dias por mês. Se você fizer a conta de um aluguel versus um hotel, vamos dizer, um hotel 4 estrelas, tá? Não tô nem falando de fazer, né, Emiliano? Faz mais sentido alugar um apartamento, você não precisa ficar levando sua mala, deixar, né, toda vez que você viaja, você acaba tendo um espaço seu. Então, assim, é um público bem pulverizado, vamos dizer assim, né? A gente imaginava mesmo que a gente ia ter esse público, que a gente não imaginava que ia ter tanta família quando a gente está tendo. Tá? Então, as famílias estão pegando. Família, quando eu digo, casais casados com 2 filhos, vamos dizer assim, claro. Tá? Com o cachorro. Não é só para solteiro, então. Não é só para solteiro. Claro. Pós-pandemia, qual foi o que caiu? Caiu o mercado corporativo. Então, esses apartamentos menores de giro curto, eles caíram, né? Direto. Os contratos que são mais longos, obviamente, eles ficaram dentro do prédio, né? A casa das pessoas é justamente onde as pessoas foram usar, né? Onde as pessoas estão hoje 100% do tempo. Mas está vindo, a gente está recebendo gente, tá? Então, o perfil, de novo, desses contratos novos são contratos longos, são de pessoas que estão morando, ou de pessoas que acabaram ficando no Brasil, por algum motivo não conseguiram voltar para o país e tiveram que arrumar um lugar para ficar por mais tempo, tá? Mas... Quarentenando. Estão quarentenando. Mas assim, de novo, como a gente está falando de casa, eu acho que cada vez mais, né, hoje, a gente está dando valor para casa, a gente tá ficando... Eu estava até brincando que antigamente, né, não sei, vou até mudar um pouco, a minha avó, por exemplo, você chegava, tinha armários e armários de louça, de prata, de não sei o que lá. Hoje em dia, a gente, né, eu pelo menos, não tinha não usava mais essas coisas, né? Agora que a gente tá em casa, dá aquela vontade de fazer uma mesa bonita, de pegar a louça, de não sei o que. Então, assim, eu acho que as pessoas acabaram olhando mais para casa de novo, para dentro de casa. E no meio dessa pandemia, acabou que algumas pessoas acabaram vindo para o prédio, né? E a gente tem 2 prédios com características meio diferentes, né? O V-House, que ele é uma característica mais moderna, né? Num certo, mais, vamos dizer... Eu não posso dizer que é chique, porque a gente fala desse luxo despojado, mas ele é um pouco menos despojado. E o Vila Olímpia, que ele acabou sendo mais despojado, ele ficou com um pouco mais de cara de casa, vamos dizer assim. E a gente está alugando mais o Vila Olímpia, que é o que Olha tem só. Essa mais... Vivo então, assim, despojado. Esse despojado, mas assim, essa questão de o se sentir em casa, o público que está entrando é um público que está pegando apartamento maior, e com mais cara de casa, entendeu? E contratos mais longos. Então, é interessante ver, né? O que está acontecendo. Aproveitando que a gente está falando do futuro do morar, eu aviso aqui os ouvintes do podcast que nesta sexta-feira, dia 15, sai a nova edição da Vejinha sobre o novo morar, o futuro do morar. Então não percam essa edição, porque muitas dessas discussões vão estar sendo respondidas aí por vários arquitetos, incorporadores e designers, né? Porque é um momento agora de compra de muitos móveis, etc. Eu queria perguntar para a Gabi. A Gabi fez um dos prédios mais bacanas dos últimos anos em São Paulo, o Tetris, e eu queria saber o que se aprendeu, como eu estava falando justamente da raridade aí das incorporadoras, ainda mais você apontou muito bem, né? Além de mulher, jovem. O que se aprendeu com o Tetris que você vai levar para esses seus próximos prédios? Quais são as lições aí que ficaram, tanto positivas quanto negativas? Realmente esse é um projeto que foi super desafiador por algumas questões, e eu acho que o principal ponto dele, que a gente leva como conceito para todos os outros que a gente está desenvolvendo agora, é essa conexão entre a arquitetura, quem desenvolve os projetos, quais são os integrantes do time técnico, com
o desenvolvimento da incorporação em si, do business, porque um grande desafio que a gente tem hoje e que vem melhorando ano a ano, e isso é maravilhoso, é essa interface entre a arquitetura, o urbanismo, todo esse conceito, esse cuidado do desenvolvimento dos espaços, do morar, que, como eu estava falando antes, eu acho que isso vai ficar cada vez mais evidente, as pessoas vão se preocupar mais com isso, com o lado do business, que é basicamente fazer o negócio ficar de pé, viabilizado, né? A parte do desenvolvimento em si do negócio. E até então, até relativamente pouco tempo, eram dois mundos distantes, né? Até tinha uma rixa, né, entre os arquitetos. Não, quem trabalha no mercado imobiliário é o lado negro da força, né? Eu, como arquiteta, apaixonada por arquitetura, sempre me intrigou isso. Eu falei, bom, mas quem constrói a cidade, quem desenvolve os empreendimentos são empresários, engenheiros. Quem são, né, essas pessoas? E eram mundos muito separados. Então, no Tetris, o grande desafio foi juntar esses dois desejos, né? Desenvolver um negócio, né? Fazer um empreendimento de sucesso e super legal, com uma arquitetura e um propósito arquitetônico, urbanístico e de qualidade dos espaços igualmente incrível. E essa acho que foi a grande lição, o desafio de juntar esses dois mundos. E para os próximos projetos, eles vão ser mais ou menos parecidos com o Tetris? O que você tem em mente agora? Acho que o Tetris trouxe alguns aprendizados, principalmente técnicos, construtivos, né? Ele é um projeto super complexo tecnicamente, e eu acho que ele calejou um pouco a gente nessa questão de fazer um projeto incrível, não necessariamente precisa ser tecnicamente tão complexo, né? Eu acredito muito numa boa arquitetura que possa ser mais simples, né? Um pouco no conceito do que a Carol falou, às vezes a gente lembra da casa das nossas avós, né? O que é tão carinhoso nas nossas memórias, o que é tão aconchegante em alguns lares que a gente entra e fala, nossa, que delícia esse lugar. Às vezes não é uma coisa muito louca, né, muito disruptiva, às vezes são coisas simples de qualidade dos espaços que a gente consegue trazer e, enfim, sem grandes maluquices, né? Para os jovens incorporadores que estão nos ouvindo, você acha que é um bom momento para começar? Você teria algum conselho, Gabi, para dar para quem está começando? Tenho. Vamos ter força, persistência, que é um mercado muito legal. Assim, é muito desafiador. Muitos momentos realmente rolam desânimo, porque muita burocracia, muitos desafios, mas a cidade está aqui, a gente tem um poder de ação e uma responsabilidade também muito forte de atuar nesse mercado. Um bom empreendimento, um bom negócio, ele tem o poder de irradiar bons exemplos e boas situações e gerar convívios que muda a vida de pessoas. Então, é um mercado que, além de fazer um business legal, bons negócios, você interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, como elas vivem, como elas trabalham, como elas se relacionam, como elas enxergam a cidade, como elas usam mais ou menos a cidade. Então, eu acho que é um mercado apaixonante. O desafio é tão grande quanto a realização. Então, quem estiver aí empenhado, sim, tem bastante espaço, tem muita coisa legal para fazer em vários setores, várias regiões. Tem que ter um pouquinho de persistência, mas vale a pena. Perfeito, perfeito. Aliás, eu sempre termino o podcast perguntando de sonhos da cidade, os sonhos para a cidade que os nossos convidados têm. Eu queria te perguntar, Carol, que sonho você tem para a cidade, mas também que sonho você teria para ajudar ou melhorar esse mercado imobiliário que agora você faz parte? O que poderia mudar para facilitar ou sofisticar esse mercado?
Poxa, que pergunta difícil, né? Não, assim... Sabe não, tudo de lei, assim, você sabe tudo de negócios. Você sabe tudo de lei, sabe tudo de negócios. Vai ser fácil. Não, é que assim, eu acho assim, né? Só voltando, o nosso negócio mesmo, ele nasceu de um sonho, né? Cada vez a gente vai tentando desenvolver ele até um pouco mais. Ele acaba indo muito em linha um pouco com esse sonho de melhora de mobilidade, etc., no conceito de que, de novo, a gente está tentando fazer com que as pessoas consigam, teoricamente, morar da melhor maneira, e eu não estou dizendo só, né, que você está falando do Tetris, que é um prédio lindo, até, super coincidência, até mandei aqui, meu marido fez seguro da obra desse prédio. E, olha só! Olha só, né? Cidade pequena. Acho que foi o Jafé que construiu isso? Sim. Foi? Jafé, depois a Lindenberg. Então, foi isso mesmo. E aí, é complicado eu falar que eu esperaria que todos os prédios fossem lindos, etc., né? Porque hoje em dia tem a questão entre o lindo e o funcional, né? Claro. Mas isso, obviamente, seria um sonho. Mas eu acho assim, o que a gente está migrando, tudo que a gente está migrando hoje no Brasil, né, que eu vejo, são meio que alguns clusters, né, de regiões, né, e cada região tem muitas características diferentes, então você poder aproveitar cada um desses clusters e conhecer e viver um pouco em cada um desses clusters, que eu digo é o seguinte, se eu for trabalhar lá, eu vivo muito mais naquele espaço, né, tem muios lugares em São Paulo que muita gente não conhece, né, eu não sei se todo mundo, por exemplo, conhece aí vários dos prédios, né, um dos mais importantes, das arquiteturas mais importantes, e que o Raul sempre comenta, né, mas eu acho que essa questão de você poder mudar e viver os São Paulos que a gente tem dentro de São Paulo é super interessante, né, eu acho que isso aí seria, de repente, um sonho, eu adoraria fazer isso, né, mudar, eu brinco, mudar de casa e de conceito e de jeito de casa ao longo do tempo, né? A gente fica muito preso em São Paulo. Depois tem toda essa questão de eu adoraria não precisar andar de carro, eu adoraria não ter medo de andar na Faria Lima. Eu tô falando da Faria Lima porque hoje em dia é onde a gente está, né, vendo, vamos dizer, Faria Lima, Centro, e vamos dizer, Vila Olímpia, etc., toda essa diferenciação das pessoas andarem mais a pé, de patinete, de bicicleta, né, eu adoraria ter, acho que o meu maior sonho é poder andar às 2h da manhã e não ficar com medo, né, honestamente, não é muito da questão só de arquitetura, um pouco, né, de segurança, mas eu diria que isso aí seria o meu maior sonho hoje. Trabalhar e morar perto, né? Então, que também é algo que a maioria, infelizmente, a maioria da população paulistana não consegue, né? Você trabalha num lugar e mora muito longe desse lugar, né? Exatamente. E acaba que você perde um tempo absurdo para ir para esse outro lugar que você poderia estar fazendo algumas outras coisas, né? Ou até conhecendo outros lugares. Por isso que eu digo, assim, é interessante você viver, por isso que acabam tendo esses mini clusters, vamos dizer assim, é interessante você conhecer esses outros mini clusters, né? Tem muito paulistano que anda só nos mesmos lugares, né? E tem muita coisa interessante para conhecer. Então eu acho que vai em linha não só com essa questão de segurança, né, e de transporte. Acho que a questão de segurança é super importante, sabia, para essa mudança. Obrigado. Então eu diria que o maior sonho é esse. Você vai para fora do Brasil, né? Muitas vezes, tipo, eu vou falar Nova York, porque Nova York, que nem São Paulo, né? Só falando de São Paulo, é uma cidade, né, mais cosmopolita, etc. 2h da manhã você sai na rua sem medo, né? Você sai andando. Aqui ainda tem uma, né, acho que é um medo das pessoas e em relação a essa questão de segurança. Então, eu acho que isso acaba atrapalhando a mobilidade das pessoas, entendeu? Claro. E lá já foi super violento e melhorou. Aliás, aproveitando essa dica da Carol, né, num episódio recente deste podcast, o próprio Maurício Arruda, arquiteto, né, sugeriu que as pessoas visitassem o Horto Florestal e o Jardim Botânico, né? E eu lembro que até o Drauzio Varela e o Isai Weinfeld, em outro episódio do podcast, também sugeriram Freguesia do Ó, Bom Retiro e outros bairros.
Mas queria perguntar para a Gabi. Gabi, qual seria o teu sonho aí, como arquiteta ou como cidadã, para melhorar a cidade? Eu tenho 2 quesitos aqui que eu acho que já seriam facilmente propulsores de muita coisa boa na cidade. Número 1, menos burocracia para tudo, para desenvolver negócios, para abrir empresas, para abrir qualquer coisa. A burocracia aqui é tão complexa, tão morosa, tão chata na maioria das vezes e subjetiva, que ela inviabiliza negócios, né? Você acaba não fechando a conta de muita coisa que você poderia fazer, e ela também inibe novos ou jovens ou pessoas que gostariam de fazer, têm boas ideias e acabam não fazendo porque esbarram em trâmites que são às vezes muito difíceis você vencer sem um consultor, sem uma assessoria, e isso acaba, voltando no outro item, viabilizando a ideia que poderia ser super legal para a cidade, para a região. Perfeito. E o segundo item é a aproximação dos arquitetos com os tomadores de decisão e quem está desenvolvendo esses negócios, né? Porque eu acho que ainda existe um pouco essa distância, não só dos arquitetos não falarem a língua dos incorporadores e construtores, e os construtores ainda terem um pouco de receio de ouvir de coração aberto quem estudou e quem tem a técnica, né, de projetar esses espaços e projetar a cidade. Então é isso, menos burocracia e mais diálogo e proximidade entre arquitetos e urbanistas e desenvolvedores, incorporadores, construtores, enfim. Uau! Não, fantástico, fantástico. Olha, ouvintes, especialmente as ouvintes, estudantes de arquitetura, estudantes de engenharia, de administração, de economia, que às vezes me perguntam sobre como incorporar. Tomara que vocês se inspirem bastante com os exemplos. Falem comigo. E as iniciativas. Compartilho dores e felicidades. Por favor, não, Gabi e Carol, que inspirem uma novíssima geração aí. E até o próximo podcast. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada, até mais. Obrigada.